Romanos 1 e o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Levanta a Bíblia aos céus nesta noite. Louva-se comigo, pelo menos o refrão, assim. Porque te abates, ó minha alma, e te perdendo a calma. Vamos, não tenhas Senhor Deus, fala conosco através da Tua Palavra, de uma forma poderosa e eficaz, nos trazendo edificação, consolo e nos repreende, ó Deus. Fala conosco, porque o Teu povo está a ouvir a Tua voz. Toma Teu assento, meus nobres irmãos. Prometo ser bem objetivo, prático. Água. Quer água? Quer água, pode ser água. Isso, pode bater palma. Irmãos, viver pela fé. Viver pela fé. Sabe o que é que Paulo está falando aqui nesse pequeno versículo, que é a peça fundamental para uma vida cristã? Ele está dizendo, ele está afirmando, ele está dizendo que todo aquele que nega-se a si mesmo, pega a cruz e segue Jesus pelo caminho, esta vida que ele vai viver a partir daí é uma vida pela fé. Mas viver uma vida pela fé como, pastor? O senhor pode ser um pouco mais claro? Posso. E como posso? E devo ser claro. Viver pela fé, irmãos, é se sujeitar à palavra de Deus, não somente ouvi-la, mas praticá-la. Isso é viver pela fé. E quando todo mundo está tomando um caminho largo, um caminho promíscuo, um caminho sujo, um caminho imoral, um caminho perverso, um caminho cruel, um caminho distante de Deus, aqueles que negaram a si mesmo traçam um caminho na sujeição e na submissão à palavra de Deus, acreditando piamente que os 66 livros escritos e inspirados pelo Espírito e escritos por mãos humanas é a revelação de Deus, é a vontade de Deus, e não questiona, mas obedece cada mandamento. Contudo, pela fé, mediante o sangue de Cristo. Viver pela fé é exatamente isso. É olhar, irmãos, quem éramos nós, sujos, cegos, nus, leprosos, e olhamos para a cruz, olhamos para Cristo, olhamos para o Redentor e alcançamos a sua benevolência. Isso é fé, acreditando que Ele está sendo fiel. Por isso, contudo, pela fé, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz e a sua ressurreição. Pela cruz de Cristo, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós somos justificados. Por causa disso, Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, quando ele diz: portanto, não existe condenação. Se não existe a condenação, não existe, meu amado, infração, não existe delito. Não existe. Por quê, pastor? Porque Cristo purificou dos nossos pecados. Quando aceitamos Ele como nosso Salvador, Ele nos justificou na cruz do Calvário. Por causa
isso o livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tremendo, irmãos! Que tremendo! Sermos justificados. Sermos justificados, olharmos para Cristo e olharmos para o Cordeiro de Deus e dizer: nós éramos dignos de ser mortos, mas Ele morreu para nos justificar. Ele derramou seu sangue e por isso todo aquele que o aceita de coração, confessa, ele crê de coração e confessa com a boca, ele é justificado. Sabe o que é justificado? O Senhor está dizendo: os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão esquecidos e a tua vida a partir de agora é uma vida de liberto, é uma vida de transformado. Essa vida que agora tu está vivendo é uma vida sim, uma nova vida abundante e não há nenhuma acusação. O inimigo pode dizer qualquer coisa contra você. Você era. Ele pode te julgar, ele pode te apontar, ele pode dizer qualquer coisa para você, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Não existe acusação contra os escolhidos de Deus. Por quê, pastor? Porque quem os justifica não é o juiz da terra. Quem nos justifica é Deus que nos justifica. Por isso todos os delitos cometidos no tempo da ignorância foram apagados e esquecidos pelo próprio Deus. Só quem se lembra é o inimigo para te acusar. É o inimigo que te lembra. Mas tu está justificado por Cristo. Somente a fé e a prática da obediência à palavra da sua palavra torna-nos justos, sem culpa perante o Altíssimo. É o que eu falei no início, irmãos. É o que eu disse no início. Vivo pela obediência. Nós vivemos pela obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, aos ensinamentos de Cristo. Se o homem, meu amado, que aceitou a Cristo, ele vive por ela, ele vive por ela, ele está por ela, ele está traçando os caminhos da palavra de Deus, ele está andando nos seus ensinamentos. Viver pela fé é isso. Aonde você poderia ceder para o pecado, você obedece a palavra de Deus. Deus não justifica, meu amado, aqueles que cometem o pecado, que praticam o pecado, mas Ele justifica aqueles que vivem em obediência à sua palavra, obediência às suas escrituras. Deus não é injusto de ficar do lado de uma pessoa, inocentar uma pessoa que quer pecar, que quer viver uma vida de pecado, que quer viver uma vida de transgressão. Deus não vai justificar esse. Deus não vai justificar, mas o Senhor vai justificar aquele que olhou para Ele e reconheceu seus pecados, reconheceu suas falhas, ele se arrependeu, ele se converteu, ele aceitou a Cristo, ele negou a si mesmo, ele pegou a sua cruz, ele está andando com Jesus, ele está vivendo a palavra, ele está vivendo na íntegra, no deitar, no levantar. Nenhuma acusação há sobre mais ele. Por quê? Porque o Senhor já justificou, está perdoado, e nenhuma condenação. Se não tem condenação, porque não tem motivo, não tem delito para isso, e por isso podemos levantar a mão para o céu e dar glória a Deus, porque não existe bênção maior do que ser justificado por Deus. Não existe maior bênção do que essa. Labasture me clama. A justificação pela fé é isso.
é quando você ouve a chamada, aceita a chamada para andar com Ele na luz, de acordo com a sua palavra. O que Amós 3:3 diz? Andarão dois juntos se estiverem de acordo. Se não tiver, não adianta. Isso é viver com o Senhor, é andar de acordo com Ele. Sabe o que acontece, irmãos, com aquele que anda, que aceita, que ouve a chamada e aceita? Os seus pecados são perdoados, apagados, como diz Atos 3:19. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os seus pecados sejam apagados. Só quem se lembra do teu pecado que tu fez há tempos atrás é o inimigo. Deus já te perdoou e nem se lembra do que tu fez, porque Ele já te justificou, Ele engavetou. O Senhor não fez foi engavetar não, como o juiz engaveta os protocolos. Eles não, o Senhor esquece, deu fim. Isso, meu amado, é ser justificado. Atenção, quem justifica o homem não é outro homem. Quem justifica o homem não é o outro homem. Não existe essa historinha de você dizer assim: não, irmão, eu não sou assim, né? Tem irmão que é desse jeito, né? Quando ele quer justificar algo, ele fica assim: ei, né? Não, irmão, não sou assim, né? Não sou desse jeito, né? Tu sabe, tu me conhece, tem não sei quanto tempo que eu estou na igreja. Não, quem nos justifica é Deus. É Ele que nos justifica. Lá bacana. Nós não precisamos de testemunho de alguém para testificar quem somos. O Espírito que está em nós testifica por nós. O Espírito que habita em nós, Ele testifica que somos justificados pela fé. O próprio Espírito testifica, o próprio Espírito fala, labasqueira e clama, labaias. Ele mesmo justifica. Nós, irmãos, caímos na bobagem de achar que a justificação de Deus é quando nós somos acusados, né? E alguém diz assim: não, quem me justifica é Deus que me justifica. É Deus que me justifica. Quando vive naqueles momentos que o povo está acusando, isso, irmão, é errado. Quando o Senhor está falando de justificação, Ele está dizendo: os teus pecados da tua vida pregressa foram apagados, foram esquecidos, perdoados, esquecidos por mim. Essa vida agora tu vive pela fé. Se alguém aparecer para te acusar, não te preocupa, tu já está justificado. Tu está justificado. Alabasturicanda, alabaias. Que tremendo, irmão, não existe alegria maior do que essa. Como eu disse, quem nos justifica, quem justifica o homem é Deus. Por que é Ele que justifica, pastor? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 130, no versículo 2, a Bíblia vai dizer, sabe o que? Contigo está o perdão, para que tu seja temido. Porque se o Senhor observar o pecado, quem se subsistirá? Só Ele tem esse poder de justificar, meu amado, aquele que se arrepende, aquele que deixa, aquele que abandona. Só Ele tem o poder de liberar o perdão e dizer: tudo que tu fez está esquecido. Eu acho, meu querido, a maior felicidade dessa é para uma pessoa, para nós. É Ele que nos justifica. É Ele.
Um exemplo prático de uma pessoa justificada. Paulo. Saulo de Tarso foi o maior perseguidor do cristianismo. Ele fazia e acontecia. Ele botava era para ferver. Ele botava pressão, como diz o ditado. Ele colocava um terror. Ele era uma pessoa de alta periculosidade. Era um homem, meu amado, que fazia e acontecia. Mas quando conheceu Jesus no caminho de Damasco e foi perdoado, meu amado, não havia mais acusação alguma sobre ele. Nem a morte de Estevão mais pesava sobre ele. Nem a morte de nenhum cristão pesava sobre ele. Nem a perseguição que ele tramava não caía mais sobre ele. Os laços que ele preparava, as emboscadas que ele preparava, as perseguições de cidade em cidade, a procura de cristão não pesava mais sobre ele. Por quê, pastor? Porque ele conheceu Jesus, ele aceitou Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e os seus pecados foram perdoados e ele foi justificado pela fé. Oricanda, lavaste clama, alabasturicanda, labaia. Levanta a tua mão e dá um glória forte para este Jesus. Você pode olhar para a morte de Cristo e dizer: eu sou justificado. Oricanda, alabasturicanda, labaias. Oh Deus, tremendo. Por causa disso, irmãos, uma pessoa justificada, nem o mal lhe atinge, nem o mal espiritual lhe atinge. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer, eu mostro dentro das Escrituras. Balaque disse para Balaão: amaldiçoa esse povo aí. Lança a palavra contra esse povo. Amaldiçoa ele. Balaão olhou para Balaque e disse: eu não posso fazer isso, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Por quê? Porque o que Deus abençoou, não há quem amaldiçoe. Não repõe. Isso, irmão, é um resultado da justificação pela fé, não é pelas obras. Não inventa fazer nada para se justificar pelas obras. Você não vai conseguir. Você pode dar o seu dinheiro inteiro para os pobres, achando que vai resolver. Não vai. Achando que fazer qualquer coisa, vamos até ali de pé, vamos botar uma pedra na cabeça e sair arrastando até o centro. Não precisa, é só olhar para Jesus. Olhar para Jesus, como disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já estou justificado. E a justificação, olha, irmão, primeiro, a justificação é para aquele que ouve e aceita a chamada. Não é todo mundo está justificado. É para quem ouve e aceita a chamada de Jesus. Isso é desse jeito. A justificação, irmãos, só é válida para aquele que nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue Jesus. A justificação só é válida, a justificação pela fé só é válida quando você decide: eu não vou mais viver na carne, eu vou viver pelo Espírito. A justificação, irmão, te dá uma garantia. A justificação de Deus, irmãos, é dar uma garantia. E sabe qual é a garantia? A salvação. A salvação.
só vai subir justificados, irmãos. Só vai subir. Céu não é bagunça. O céu não é para todo tipo de gente. O céu é só para justificados. Eu estava, irmão, navegando na internet e eu parei num podcast, numa entrevista de duas pessoas. A pessoa ousada, olha a pessoa ousada e orgulhosa. Olha, se Deus não me aceitar no céu, quem está perdendo é Ele. Porque eu sou incrível. Aí o outro, sem noção das coisas, disse assim: você também, se ele não me aceitar, nós tudo vamos lá para o inferno, que lá faz uma festa. Nós vamos passar a eternidade fazendo festa. Olha a noção de uma palavra dessa. Sabe o que é isso? É a falta da garantia da salvação. Eles sabem que estão condenados, sabem que não entrarão no céu, mas o crente justificado por Jesus, não tem luta que impeça ele de entrar, não tem perseguição, não tem afronta, não tem angústia, não tem velho homem, não tem paixões, não tem nada que impeça. Por quê? Porque ele aceitou a fé, ele negou a si mesmo, pegou uma cruz, está vivendo pela fé, ele está vivendo igual Noé, para você entender com mais clareza. Quando todo mundo estava em pecaminosidade, todo mundo casava, irmãos, todo mundo casava, bebia, casava, se dava em casamento, fazia promiscuidade, fazia o que queria. Noé permanecia firme: eu vou obedecer a Deus, ainda que me chame de louco, eu vou obedecer a Deus, ainda que me chame de esquerosado, eu vou obedecer a Deus, ainda que diga que eu estou sem juízo e sem noção, porque eu estou construindo esta arca, que eu estou construindo esta arca que nunca choveu, mas eu estou vivendo pela fé, eu estou acreditando. Quem falou comigo vai fazer, vai cumprir o que prometeu. O que falou comigo trará juízo. Trará juízo. A garantia da justificação é a salvação em Jesus. Pensa que Deus, irmão, eles acham que Deus aceita tudo, mas não é bem assim. A garantia nós temos, irmãos. Você ainda, meu amado irmão, que não decidiu, eu vou dizer uma verdade bíblica para você. Se você não se atentar e o tempo esgotar e a porta fechar, eu tenho uma palavra para te dizer que está escrito lá no livro de Romanos: quem planta na carne colhe condenação. O salário do pecado é a morte. Que tremendo. Mas Cristo está dizendo assim: ó, vem como está, que vem como está, que eu te perdoo. Jesus está dizendo assim: vem, que a porta está aberta, eu te recebo, eu te purifico, eu apago os teus pecados e tu viverás uma nova vida. Isso é viver pelo amor. Ser justificado é como o próprio Jeremias disse no capítulo 18: se eu disser para uma nação que trarei o mal contra ela e ela se arrepender do mal, eu revogarei o que eu tinha dito. Irmãos, para vivermos pela fé, para concluir, a justificação
pela fé nos livra da condenação. A justificação pela fé, também não existe mais acusação. Sempre aparece um e outro, né? Sempre aparece um e outro gaiatinho. Um gaiatinho, um ousado, um desocupado, que diz assim, olha, isso aí não valia nada. Agora é crente. Meu filho, verdadeiramente você tem toda a razão, não valia nada. Mas agora eu tenho o meu valor. Hoje eu sou filho de Deus. Não existe acusação. Observe aqui comigo, irmão. Observe aqui comigo. Às vezes, irmãos, olha a nossa oração. Jesus, eu não sou nada, né? Jesus, eu não sou nada, eu não valo nada, eu sou pó e cinza, né? Eu andei estudando, meditando. Você não era nada, como não tinha Jesus. Você não era nada, você era pó, você era cinza, era sem Jesus. Com Jesus, segure, você é luz do mundo. Com Jesus você é o sal da terra. Com Jesus você é filho de Deus. O que é que ele diz? Que deu poder a todo aquele que nele crê de ser chamado o quê? Filho de Deus. Sabe o que é que nós somos? Co-herdeiros da promessa. Nós éramos, agora somos, aleluia. Glorifique, exalte, engrandeça a Deus nessa noite. Éramos condenados, escravos, perversos, mas Deus nos alcançou e nos justificou. Pode dizer o que disser, pode falar o que falar, mas agora sou justificado pela fé. Justificado pela fé. Nenhuma acusação sobrecai contra a minha vida. Nenhuma acusação sobrecai sobre você. Não tem mais acusação. Não existe acusação. Só se você está fazendo alguma coisa que verdadeiramente está errado. Mas se você está obedecendo tudo, andando na palavra de Deus, pode ter acusação, pode te chamar de Beelzebub, isso é filho do diabo, não tem problema não. Eu já estou justificado. Essa é a nossa alegria. Irmãos, eu vou ser sincero, eu queria até encerrar. A justificação nos dá alegria. O Senhor mandou os discípulos, vai lá, expulsa demônio, cura no meu nome. E eles expulsaram o demônio se sujeitou. E eles vieram, irmão Elias, todo alegre. Tudo alegre, eita Jesus, rapaz, teu nome tem poder. Que é isso? O que foi aquilo? O demônio, a gente repreendeu, ele caiu por terra, a gente colocou a mão sobre os enfermos. Meu Deus, o que foi aquilo? Eles vieram com um sorriso na cara, alegre. Jesus olhou e disse para ele: alegrai-vos com isso, por expulsar demônio. Alegrai que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Havia um homem como Davi, Salmo 40, ele disse: esperei no Senhor com paciência. Ele não estava pedindo bênção material não, ele esperou o perdão de Deus. Aí ele então disse: Deus me tirou-me no charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Quem recebe essa palavra?